Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Olá, amigos ouvintes, internautas, sintonizados na Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlos Alberto e estamos aqui no programa Luz na Penumbra para estudarmos o livro A Gênese, de Allan Kardec. E hoje nós temos aqui a participação também do nosso irmão, amigo, José César, do Centro Espírita Leon Denis, participando desse estudo, desta obra maravilhosa de Allan Kardec. Nós estamos estudando, hoje nós vamos começar o item 22, vai falar sobre a maldição dos fariseus, contra os fariseus, a maldição contra os fariseus. E no item 22, João Batista, vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizado, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produze, então, dignos frutos de penitência. Não penseis em dizer de vós para convosco: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que destas próprias pedras nasçam filhos a Abraão. O que Deus o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 3, versículo 7 a 10. Na 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus. Lá não entrais e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que, a pretexto de vossas longas orações, devorais as casas da viúva. Tereis, por isso, um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e que, depois de o haverdes conseguido, o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: se o homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu julgamento. Insensatos e cegos que sois! A qual se deve mais estimar, ao ouro ou ao templo que santifica o ouro? Se um homem, dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Cegos que sois! A qual se deve mais estimar, ao dom ou ao altar que santifica o dom. Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo o que está sobre o altar. E aquele que jura pelo templo, jura por aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que aí se assenta. E ainda tem mais aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro
e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar, sem contudo omitirdes as outras. Guias cegos, que tendes grande cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Isso aqui faz uma referência aos 7 ais. 7 ais. 7 ais conhecido no Evangelho, né? Isso, ai de nós. Então, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Então aqui vai passando todos esses ensinamentos. Ainda tem mais alguns para ler, mas agora vamos fazer um comentário sobre essas maldições contra os fariseus. Então, aqui está dizendo, está fazendo uma referência com relação à lei de causa e efeito, né? E também eu quero dar minhas saudações aqui mais uma vez para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um prazer estar aqui de novo. Então, a gente também tem que refletir sobre uma coisa, né, que diz o Evangelho. Logo no início aqui, fazei pois frutos dignos de penitência. E o que quer dizer isso para nós? Para a gente trazer e observar, né, nessas frases que Jesus traz aí, nessas predições, o que a gente pode trazer do nosso dia a dia, porque o proveito é para nós hoje, né? Nós precisamos entender e dizer assim, isso aqui era para aquele tempo, aí isso não vai servir para hoje. Não, nós precisamos interpretar. Então é o seguinte, aí a gente começa a fazer uns raciocínios com as coisas que Jesus nos disse e diz assim: quando quiseres orar, diz a Deus, vai e te reconcilia com teu inimigo. Isso. Essa oração será mais agradável a Deus. O que ele está dizendo aqui? Fazei para os frutos dignos de penitência. Eu tenho que me fazer digno de que eu possa ir lá pedir penitência. Eu não posso chegar lá e dizer assim, estou cheio de crime, agora me livra minha. E está tudo certo. Não é bem assim. Então, todas as coisas que você terá que fazer, sendo provas, sendo expiações, sendo reparações, nós vamos ter que passar por elas. Verdade. Porque foi escolha nossa. Ou não é? Mas as nossas escolhas inconscientes. Não, peraí. Escolha inconsciente não entra na conta. Você ainda não era, teu desenvolvimento moral, intelectual não estava desenvolvido. Nós agora já estamos crescidinhos, então as coisas, nós vamos ter que arcar com as consequências das escolhas que fizemos. Até mesmo os doutores da lei, que conheciam a lei, professavam a lei, mas não praticavam. Não praticavam. Quando você não pratica, ou seja, aplica a lei para os outros e não para você está fazendo uma determinada escolha que está fazendo uma discriminação, que está prejudicando talvez por causa da lei o outro, mas você fica isento disso. O que você vai ter com isso? Você vai ter que daqui a amanhã reparar isso aí, observar isso aí, não tem jeito, porque a lei é de causa e efeito. Então, em todas essas coisas que ele nos traz aqui, as de vós escribas e fariseus hipócritas, ele começa sempre assim, 7 ais, né? Aí ele começa sempre assim, porque ele está dizendo ali, olha, vocês têm pecados, ou têm escolhas mal feitas, que vocês precisam reparar, vocês precisam trabalhar isso em vós. Aí sim, aí você pode vir a Deus e tal. E aí eles ficavam preocupados com os saduceus, porque eles não tinham nenhuma noção disso, né? É verdade. E aí, só para terminar os 7 ais, então ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que estáis por dentro cheios de rapina e impureza. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelheis a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas, de mortos e de toda espécie de podridão. Assim, por fora pareceis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós... O último ai até, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornai os monumentos dos justos. Que dizeis?
Se existíssemos no tempo de vossos pais, não vos teríamos associados a ele para derramar o sangue dos profetas. Acabais por assim de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víbora, como podereis evitar a condenação do inferno? Eis que vos enviar-vos profetas, homens de sabedorias e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que ha sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar. Digo-vos em verdade que tudo isso virá recair sobre esta raça que existe hoje. Mateus capítulo 23, versículos 13 a 36. Então aqui nós finalizamos os ais de Jesus, para que a gente entenda, né, sobre a questão da hipocrisia daqueles doutores da lei, dos fariseus, que também não praticavam, né, aquilo que realmente eles professavam. Então é necessário que pratiquemos, né, aqueles ensinamentos que estão chegando. Então Jesus já alertava, né, que eles sofrerão a lei do retorno. Terão que sofrer, terão que aprenderem. E quando Jesus chamava a atenção desses doutores da lei, ele sabia o que estava fazendo, né, como hipócrita, né? Isso aí, então tá bom. Bem, amigos ouvintes e internauta, aqui estamos no programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese de Allan Kardec, hoje estudando o capítulo 17, Predições do Evangelho, aonde nós terminamos os 7 ais trazidos por Jesus, mostrando o vigor, né, da lei de causa e efeito, aonde tivemos a oportunidade de sermos prevenidos e alertados dessa lei. Então a oportunidade da mudança nos foi dada naquela época. E continuando aqui com nosso companheiro César, na programação, o José César, né? Desculpe a intimidade. José Serra. César mesmo. Então, nosso amigo lá do Centro Espírita Leão Denis, é o centro que nós também trabalhamos, né? E estamos aqui hoje discorrendo sobre essas questões. Vamos agora iniciar. Minhas palavras não passarão. Então, item 24. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: sabeis que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 14. E na 25, no item 25, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Então, antes da gente ver os comentários que Kardec vai fazer sobre essa passagem de Jesus, mais interessante essa profecia, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pois é, e não passaram mesmo, né? A gente está aí com o Evangelho até hoje a gente estuda o Evangelho, porque a gente parece que essas palavras
que a gente estuda ou lê, ou de alguma maneira elas entram na gente não numa maneira objetiva, mas muito subjetiva. Ou seja, não atingem o nosso coração. Agora mesmo nós estávamos conversando ali, e a companheira Nádia do Couto Vale falou assim: o evangelho precisa sair debaixo do braço e entrar no coração. O coração está perto, mas é um... Está tão perto, mas não, é um passo parece tão longo, né? Tá ali, né? Tá ali debaixo do braço, mas precisa sair debaixo do braço para o coração, tá entendendo? E aquilo que ele diz mesmo, né? Porque as palavras do Cristo, se elas são válidas até hoje, é porque tem alguma coisa por trás disso que a gente pode acreditar, que é o seguinte: como dizia minha mãe, se mentira tem perna curta, morre logo. Se as deles estão até hoje, é porque não é mentira, só pode ser verdade. Então, a gente não tem mais o que comprovar, é só a gente fazer o seguinte: tentar e ir devagar, mas fazer com que, através do nosso próprio conhecimento interior, a gente possa aplicar esse evangelho no nosso dia a dia. Porque só estudá-lo, a gente vai ficar no superficial. Mas e a aplicação diária disso? Como eu posso fazer isso? Eu vou fazendo aos pouquinhos, dando bom dia para o meu vizinho, dando um abraço a quem chega, um sorriso. Ou seja, essas coisas que fazem do dia a dia dos outros, às vezes, mais felizes. Então a gente começa devagarzinho praticando o evangelho, né? Com a nossa família e com as nossas vidas de relação. Agora, muito forte, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele está se referindo aí a uma plantação, né? Ou seja, o joio e o trigo, né? Ainda diz aqui: deixai-os, são cegos a conduzir cegos. Vão cair. E se um cego guia outro cego, cairão ambos do barranco. Não tem jeito. Ele fazia aquela referência à hipocrisia, né? Mas é a linguagem figurada para poderem entenderem o que é que eles estão fazendo com eles mesmos. Ou seja, olha, continuar assim, vocês vão se arrebentar. Ou seja, aproveita que eu estou falando, faz uma reflexão, melhora. Carlinhos, tudo o que nós vemos aqui na Gênesis ou da doutrina espírita é para fazer com que a gente construa um futuro melhor para os nossos espíritos. Então a gente lê aí o céu e o inferno, a gente vê os exemplos e tudo mais. Será que eu quero passar por aquilo? Essa é que é a grande questão. Se tem todo esse tipo de orientação, se tem todo aquilo, o que é que eu tenho que fazer? Mas eu não vou virar santo. Mas ninguém está pedindo para ninguém virar santo. A gente está pedindo para que as transformações se dê gradativamente dentro do nosso tempo e das nossas condições. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso fazer agora. Você tem aquela passagem do Lázaro e o rico. Isso. Né? Então o rico, né, pede para que vão lá avisar os meus irmãos. Não, eles tiveram os profetas e todos, porque não escutaram, porque não quiseram. Agora tem que correr atrás, não é? Um pouquinho também. Outro dia eu escutei assim: já pensou se Jesus vivesse 60 anos? Eu disse assim: pois aí, nós aqui recebia tudo de graça. Tá bom, 30. Era o tempo que tinha que ser. Kardec tinha que viver 80 anos. Não tinha não, viveu 62 anos dele. Tá ótimo, foi o que ele trouxe pra gente. Agora nós precisamos, é aquela velha história, né? O Espiritismo vai vencer com os homens, sem os homens e apesar dos homens, porque não é dos homens, é dos espíritos, que são os homens encarnados, como disse, né? Então ele fecha aqui, antes de não fazer os comentários, que na realidade nós vamos nos permitir a estudarmos esse comentário no próximo programa, porque vale a pena a gente fazer uma reflexão, voltar a fazer uma reflexão nessa passagem sobre o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão, e nós estudarmos com mais detalhes essa passagem também trazida no desenvolvimento de Allan Kardec, né? Falando sobre as palavras de Jesus: não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Em todos os tempos da humanidade. E às vezes Kardec se refere também
do universo, né? Porque são leis universais, são palavras que se baseiam em leis universais e que não vão mudar de um mundo para o outro, só porque mudou de mundo, porque essa é o objetivo a ser seguido, né? Como a gente estava conversando, a moral é uma só, é a moral do Cristo. Nós é que temos as escadinhas a subir para atingir aquela moral. Isso aí. Trabalho é nosso, né? Trabalho é nosso. Então, vamos trabalhar. Então tá aí. Eu acho que hoje nós tivemos a comprovação de que muitos espíritos nos trouxeram essa verdade para que a gente pudesse mudar o nosso comportamento. Eu acho que era isso que realmente Jesus tentava fazer, mudar o nosso comportamento diante daquilo que a gente achava que era a nossa vida, a vida de hipocrisia, a vida de vaidades, né? De delitos, de uma série de coisas. Essas lições nos trazem também a esperança de que nós temos jeito. Verdade. Está aqui, nós temos jeito, nós podemos conversar. É por isso que a doutrina espírita é consoladora, em todos os seus pontos e todas as suas características. Porque tudo que nos traz é para ensinar e nos consolar, dizendo assim, mesmo que você tenha passado por isso, olha, essa lei de causa e efeito vai acontecer, isso vai passar, e nós vamos continuar felizes para o resto da vida, da vida espiritual. Então a gente tem jeito, graças a Deus. Não, jeito tem, né? Tem aquele ditado, diz que pau que nasce torto, morre torto. Não, isso não se adequa à doutrina espírita, ao espiritismo. Não. Todos nós temos jeito. Temos jeito, isso aí. E não é o jeitinho, não. Não é jeitinho brasileiro, não é jeitinho do jeito Cristo. Mesmo. É o jeitinho do Cristo. Temos jeito do Cristo, temos sim. Muito bom, e vamos terminando mais um programa, Luz na Penumbra. Nós finalizamos o capítulo, estamos estudando o capítulo 17 da Gênese de Allan Kardec, as predições do Evangelho, e finalizamos o item 24 e 25, e na próxima semana estudaremos o item 26, que é as palavras de Jesus não passarão, trazida por Allan Kardec para todos nós. Então, muito obrigado a todos, muita paz em coração. Obrigado, César, pela ajuda, pelo trabalho. Muita paz e bem a todos os corações. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, quando nós damos início ao estudo na segunda parte do capítulo 5º, em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz o depoimento, as explicações, as causas e as consequências da opção equivocadíssima da saída da vida física pela porta enganosa do suicídio. Nós já começamos a comentar esse item, que é muito importante. A doutrina espírita, como as demais religiões, não assinala nenhuma aprovação
com relação a esse ato, mas compreende naturalmente, mas sobretudo nos alerta, nos informa a respeito das consequências, porque sabendo, conhecendo a natureza e as consequências dessa opção, nós podemos mudar de ideia e permanecer na vida. As coisas são passageiras. Maria disse a João, tudo passa. Chico Xavier também nos disse, tudo passa. Muitas vezes é só uma questão de um pouquinho de tempo, de paciência, de coragem, naturalmente, e de fé, porque quando nós temos fé, os espíritos, naturalmente, com a permissão de Deus e de Jesus, os espíritos amigos, potencializam a nossa vontade e nós enfrentamos os desafios e permanecemos na vida física. A esse propósito, nosso querido codificador Allan Kardec nos faz as perguntas que tomaram os números 944 e seguintes em O Livro dos Espíritos. A 944 foi assim formulada por nosso querido Allan Kardec. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta dos espíritos orientadores da humanidade: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. 946 em O Livro dos Espíritos. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo. Respondem os espíritos superiores, pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Pergunta 946A em O Livro dos Espíritos. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Naturalmente, aqui, dando a orientação de que tornam-se cúmplices responsáveis aqueles que induzem alguém ao suicídio. Sobre as consequências do suicídio, nós lembramos inicialmente o nosso querido filósofo poeta da doutrina espírita, Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na primeira parte, no capítulo 10º, que ele intitulou A Morte. Então, Leon Denis nos fala sobre essas consequências. Diz ele: quanto aos suicidas, a perturbação em que a morte os imerge é profunda, penosa, dolorosa. A angústia os agrilhões e segue até a sua reencarnação ulterior. O seu gesto criminoso causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado que se transmitirá ao organismo carnal pelo renascimento. Portanto, são marcas no corpo físico, na reencarnação, que dão a entender a forma como o espírito escolheu sair da vida física. É claro que isto não é uma lei matemática, mas quando há esse caso, a marca do perispírito que se transfere ao corpo físico na reencarnação indica o ato suicida. A maior parte deles volta enferma à Terra, estando no suicida em toda a sua força a vida. O ato brutal que a despedaça produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres. Nós vemos isso em várias ocasiões. Emmanuel nos fala sobre essas consequências que trazemos quando reencarnamos. Continua Leon Denis. O suicida procura o nada e o esquecimento de todas as coisas. Lembramos aqui que na pergunta e resposta número 958 em O Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta e os espíritos orientadores da humanidade respondem que o nada não existe. O nada é um problema, a ausência na consciência. Mas continua Leon Denis. Mas portanto, o suicida procura o nada e o esquecimento de todas as coisas. Mas vai, ao contrário, encontrar-se em face de sua consciência, na qual fica gravada para todo o sempre a recordação lamentável da sua deserção do combate da vida. A prova mais dura, o sofrimento mais cruel que haja na terra, é preferível à recriminação perpétua da alma, à vergonha que já não se pode prezar. A destruição violenta de recursos físicos, que podem ser-lhe úteis ainda, e até fecundos, não livra o suicídio das provações a que quis fugir. Portanto, o que nós evitamos, de qualquer maneira, vai chegar para nós. Porque lhe será necessário reatar a cadeia quebrada nas suas existências e com ela tornar a achar a série inevitável das provas, agravadas por atos e consequências que ele mesmo causou. Sobre as consequências, há sutilezas, detalhes que os espíritos orientadores da humanidade ofereceram ao nosso querido Allan Kardec, respondendo à pergunta 957 de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, resposta na qual são-nos desveladas sutilezas da lei de Deus no trato da questão. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta dos espíritos orientadores da humanidade. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Na verdade, nós vemos aqui que esse prolongamento, porque há também um prolongamento da perturbação espiritual, que nós sabemos é um momento, uma passagem obrigatória quando desencarnamos. Então, além desse desapontamento, há o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Kardec lembra ainda que a vivência dos efeitos da decomposição do corpo físico a repercutirem no espírito pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. E declara ainda que, na verdade, essas são situações muito especiais que demandam, sobretudo, a vigilância do espírito. Kardec declara ainda que a religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sentimentos? Ao Espiritismo, estava reservado demonstrar, por exemplo, dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, diz aqui Kardec, pois que nada ganha quem o pratica, antes o contrário é o que se dá. Como nolo ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas.
Portanto, da justiça ninguém fugirá. Essa é uma afirmação de nosso querido mentor André Luiz em Ação e Reação. Mesmo porque, diz-nos o mentor querido, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Essa é a orientação de nosso mentor em sua obra Ação e Reação, no capítulo 7º, Conservação Preciosa, diz-nos o mentor. Amigos e amigas, ouvintes internautas, estamos estudando juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, esta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, quando agora damos início ao capítulo sobre espíritos suicidas. E estudando esta questão, lembramos que em O Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido codificador Allan Kardec, no capítulo 5º, nos itens 14 e 17, nos fala a esse respeito sobre a questão do suicídio. E ele diz: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E lembrando que o Espiritismo apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Nós, portanto, estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o suicídio e também aqui está a informação de que os próprios suicidas vêm nos informar da situação desgraçada em que se encontram, e é o que acontece ao estudarmos o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, como fazemos aqui no programa Luz na Penumbra pela Rádio Rio de Janeiro, para nós vermos como há não só uma complementaridade, mas uma coesão das obras da codificação espírita que constituem um conjunto de nexos, de conexões, de elementos que estão uns aos outros ligados para que nós possamos fechar o grande raciocínio que a lei de Deus, explicada pelo Espiritismo, nos traz. Pois é exatamente isso que nós encontramos as minudências nesta segunda parte da obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na qual o codificador faz desfilarem, e nós vamos ver a partir de agora, as diversas nuances patentes no tipo de despertamento dos espíritos após a desencarnação, como consequência do proceder de cada criatura que tenha seguido ou não a lei de Deus. É justamente na segunda parte desta obra que nós estudamos aqui, no capítulo 5º da segunda parte, em que Kardec alinha, faz desfilar as dificuldades, sofrimentos e desafios que aguardam os suicidas no plano espiritual, apresentando uma verdadeira galeria de trajetórias de espíritos suicidas e de tipos e situações que os aguardam no plano espiritual, informações que eles próprios trouxeram ao codificador pela via mediúnica. A esse respeito também nos diz a nossa querida Dona Ivone Amaral Pereira, que consideramos, sempre nos referimos a ela como a grande dama do Brasil espírita, em sua obra Memórias de um Suicida, ela relata detalhadamente o estado e o local em que ficam os suicidas no plano espiritual, seus dissabores e as várias estratégias de atendimento a tais espíritos. Tais situações são destaque também no livro de nosso inesquecível presidente e amigo Gerson Simões Monteiro, O Suicídio e Suas Consequências, o suicida no mundo espiritual e ao reencarnar.
Isto nos traz Gerson, bem como informações outras encontradas de forma esparsa em várias outras obras doutrinárias. Mas, afinal, quais são as consequências, assim, de forma prática, que nós encontramos como exemplos na reencarnação dos atos, das situações em que a criatura, lamentavelmente, cometeu o ato suicida? Em sua obra Chico de Francisco, Adelino da Silveira transcreve a resposta que nosso inesquecível Chico Xavier deu em um programa especial de Natal da TV Bandeirantes, que, diz-nos o querido Chico, em regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado, pois, diz Chico, volta à Terra com os remanescentes que levou daqui mesmo, após o suicídio, como, por exemplo, diz-nos Chico, se uma pessoa espatifou o crânio e o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam. Se ela suicidou-se mergulhando em águas profundas, vem com a disposição para o enfisema infantil ou da mocidade nos primeiros dias da vida. Se ela se enforcou, vem com a paraplegia, depois de uma simples queda que toda criança cai do colo da ama, do colo da madrinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada vem mais fraca, e numa simples queda, a criança é acometida pela paraplegia. E nós vemos por aí outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, disse ser do suicídio depois do homicídio. Essas são as consequências palpáveis, objetivas, que Chico Xavier nos traz e que está no livro Chico de Francisco, de Adelino da Silveira. Mas o nosso querido mentor espiritual Emmanuel também nos fala sobre as consequências em sua obra Religião dos Espíritos, pela psicografia de nosso querido Chico Xavier, e então Emmanuel também nos esclarece acerca dessas consequências. Diz-nos o mentor: os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura, quer dizer, de causas, de fontes obscuras. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se afastaram pela vida ao se asfixiarem, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. E quanto aos que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras, Emmanuel nos diz que eles experimentam desarmonias da mesma espécie quando reencarnam, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Portanto, segundo tipo de suicídio, direto ou indireto,
surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. As estatísticas atualmente dão-nos conta de que os índices de suicídio juvenil estão bastante altos no mundo inteiro. Joana de Ângeles nos fala a esse respeito em sua obra Adolescência e Vida, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Diz-nos a mentora querida que sem a estrutura emocional para enfrentar os imperativos psicossociais ou mesmo os desafios dos relacionamentos interpessoais ou aturdido pelas sequelas das drogas aditivas ou empurrado a plano secundário no lar, o adolescente parece não encontrar caminho que deva ser percorrido, tombando no autocídio infame de consequências infelizmente imprevisíveis e estarrecedoras. A mentora ainda acrescenta: ignorando a realidade da vida na sua magnitude e profundidade, procura solucionar os problemas normais, pertinentes ao seu crescimento, da maneira mais absurda, que é a busca da morte, em cujo campo ressurge vivo, agora sob a carga insuportável da ocorrência elegida para fugir do combate que o elevaria a estágio superior de conhecimento e de autorrealização. Nós ainda lembramos, em sua obra O Consolador, psicografia de Chico Xavier, o nosso querido mentor Emmanuel, que nos fala reafirmando os sofrimentos do suicida, que continua experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente, e encerra o seu ensinamento na obra O Consolador, na pergunta 154. Diz-nos Emmanuel: de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Portanto, a fé na confiança em Deus, no amor de Deus, na sua proteção, na sua compreensão e na sua misericórdia para conosco, nos fortalecem, e sempre que nós damos este sinal, nós são enviados os recursos para nos protegerem e nos colocarem mais fortes para permanecermos na vida. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja, sob a graça de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.